Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à aula 8 do nosso curso LibreOffice Calc Básico. Na aula de hoje, veremos como gerar gráficos utilizando o Calc. Para chamarmos o assistente de gráficos, há duas possibilidades. Primeiro, indo neste atalho para o gráfico e segundo, acessando o menu Inserir, Objeto, Gráfico. Bom, antes de chamarmos o assistente, é importante selecionarmos a região onde estão os dados que desejamos, utilizar durante a plotagem do gráfico. Aqui eu tenho um exemplo de uma pequena planilha com 5 setores e em cada setor uma distribuição de docentes, técnicos e alunos. Bom, vamos fazer uma simulação. Eu irei selecionar todo este conjunto, incluindo os labels, da descrição de cada setor e também da categoria do vínculo, se é docente, técnico ou aluno. Iniciarei o assistente de gráficos. Vejam que é aberta uma janela com uma série de opções para a geração do gráfico e ao fundo já podemos perceber uma prévia do nosso gráfico. Percebam que dessa forma nós já temos um gráfico praticamente pronto, utilizando o tipo coluna, o gráfico em colunas. Vejam que ele organizou as barras em setores. Os setores são as minhas linhas, e cada barra dentro de um setor representa as colunas docentes, técnicos e alunos. Vamos entender um pouquinho quais são os passos necessários para gerar o gráfico e também como que essas colunas, essas categorias são identificadas. Bom, nós temos aqui os seguintes passos: tipo de gráfico, intervalo de dados, série de dados e elementos do gráfico. Tipo de gráfico, nós podemos escolher o aspecto visual desse gráfico. Nós temos gráficos do tipo coluna, que é este atual. Dentro do tipo coluna existem variações também. Nós temos gráfico em barra, onde ocorre uma inversão, e as colunas são colocadas na horizontal. Nós temos gráfico no formato de pizza, área, linha e assim por diante. Bom, vamos avançar um pouco para entendermos as outras opções. Vamos manter aqui o tipo de gráfico coluna. Próximo, intervalo de dados. Vejam que eu tenho, no intervalo, uma identificação da planilha e do intervalo de células. Essa noção de localização, incluindo o nome da planilha, talvez a gente não tenha visto antes, mas ela é útil quando queremos fazer referência a células de outras planilhas, ou seja, de outras folhas. O que significa que eu posso ter um gráfico numa planilha 2, ou folha 2, utilizando como referência células da planilha 1. E o mesmo seria para uma fórmula. Eu poderia usar uma fórmula com funções, onde os parâmetros das funções estão numa outra folha ou planilha. Bom, esse é o intervalo que eu selecionei. Na planilha 1, o intervalo A1 até D6, o que inclui a coluna de descrição da categoria, dos setores, e também aqui, docentes, técnicos e alunos. Vejam as opções abaixo. Série de dados em linha, série de dados em coluna. Quando eu digo que série de dados em colunas, significa que os dados que eu quero
enviar ao gráfico estão dispostos em colunas. Ou seja, o 7, o 4, o 5, o 8 e o 6 são referentes a docentes. O 2, o 1, o 1, o 2, o 2 a técnicos e assim por diante. Se eu escolhesse a opção série de dados em linha, significaria que o 7, o 2 e o 72, né, estão relacionados ao setor 1. É uma inversão na lógica como estão distribuídos os dados. Normalmente trabalhamos, né, com a série de dados em colunas. Veja as outras opções. Primeira linha como rótulo e primeira coluna como rótulo. O que significam essas opções? Significam que a minha primeira linha não possui números, né, ou dados a serem enviados para o gráfico. Ou seja, as informações da primeira linha são um rótulo. Elas identificam, né, uma legenda, docentes, técnicos e alunos. Primeira coluna como rótulo. Significa que setor 1, 2, 3, 4 e 5 não possuem, né, não são números a serem enviados para o gráfico. Eles vão compor, né, também a minha legenda do gráfico. Então, eventualmente podemos ter uma planilha, né, com um conjunto de dados em que não há uma coluna ou uma linha com descrição. Nesse caso, vocês vão desmarcar essa opção aqui, primeira linha como rótulo ou primeira linha como rótulo. Primeira linha ou primeira coluna. Bom, vamos avançar. Série de dados. Nós já escolhemos o tipo do gráfico, o intervalo dos dados, e agora temos que informar a série de dados. O que seria uma série de dados? Vejam aqui, como eu falei que a primeira coluna e a primeira linha, né, eram referentes, eram rótulos, então o assistente já identificou, né, uma organização para os meus dados. Vejam que, para a série docentes, ele disse que a célula B1, né, é o nome, é a descrição dos dados. Ou seja, então, na célula B1, que é docentes, eu tenho o nome dessa série. Já nos valores, né, de B2 a B6, que são aqui, eu tenho o conteúdo dessa série. E assim por diante. Na série de dados técnicos, eu tenho que o nome dessa série está localizado na célula C1. E o intervalo de dados, né, estão na célula C2 até a C6. Para alunos, também é a mesma coisa. A identificação da série aluno está na célula D1 e os valores estão da célula D2 até a célula D6. Certo? Aqui embaixo, categorias. A2 a A6, né, são aqui, setor 1 até o setor 5. Ele identificou essas categorias nesse intervalo quando eu marquei lá que a primeira coluna era um rótulo. E aqui o intervalo de valores de Y, aqui é da minha seleção, sempre da seleção, alunos, técnicos e docentes. Mas é isso. Então eu identifiquei meus rótulos, tanto em colunas quanto em linhas, né? E também as categorias. Por enquanto meu gráfico está assim, cada setor, né, com uma barra para docente, uma barra para técnico, uma barra para alunos. Vamos lá. Próximo, tenho informações a serem colocadas no meu gráfico. Por exemplo, título do gráfico. Exemplo de gráfico. Subtítulo. Aula 8. Eixo X. Né? O que nós temos no eixo X? Temos
setores, certo? Vejam lá, setores. No eixo Y, vamos chamar de pessoas vinculadas, pode ser, né? Tem lá pessoas vinculadas. Então, no passo 4, né, são informações, né, a serem adicionadas, né, no gráfico. Temos aqui se queremos exibir legenda ou não, será acima, abaixo. Exibir grade, posso desmarcar a grade do eixo Y, né? Vejam que ela some. Posso inserir, posso marcar também a grade do eixo X. Concluir, né? E tenho meu primeiro gráfico.